porque não deu para fazer no mês passado, mas a ideia é sempre fazer o grupo todo mês. Então, esse conta como março. É uma parceria minha com a Carol e com a Pri, da Aba Acessível. Então, é uma forma que a gente, né, nós já lemos tantos artigos e é uma forma que a gente achou de passar mais informação para vocês, né? Infelizmente, muitos artigos são em outra língua, são em inglês, e tem gente que não tem tanta facilidade, e tudo bem se não tem também, mas é uma forma que a gente encontrou de oferecer mais oportunidade de conhecimento para vocês. E é assim, é para ser um encontro totalmente informal, tá? A gente passa as informações que a gente acha que foram importantes no artigo, que talvez podem ser replicadas, né? Se alguém profissional que trabalha, que tem um cliente que tem alguma coisa a ver com os participantes do estudo, mas às vezes os estudos eles não dão tanta informação para a gente, né? Ainda fica faltando ali. Eu mesmo muitas vezes me pergunto, nossa, como será que eles fizeram isso? Mesmo tentando, né? Eles terem tentado explicar ali a parte tecnológica, mas não foi tudo explicadinho. Esse, por exemplo, que eu vou falar, assim, eu queria que eles tivessem fotos do que eles fizeram, porque foi muito interessante. Então, hoje nós vamos falar do mando por informação. Então, nós vamos aprender sobre como ensinar o como, o quando e o porquê. Então, eu vou começar aqui, primeiro artigo, ensinando como, mando por informação para crianças com autismo. Foi um artigo publicado em 2003, no Jornal da Análise do Comportamento Aplicada, e os autores são Sarah Amber, Mia e Charles. Então, vamos aqui na introdução. O comportamento verbal, a gente já sabe, é um componente muito crítico na intervenção ABA. Então, quando a gente está programando nossa intervenção, sempre tem um dos operantes verbais, sempre tem um pouquinho de comportamento verbal. E o treinamento do mando, em todos os treinamentos que eu faço, eu falo, é muito importante. É um dos alvos iniciais. Por quê? Porque é a capacidade que o nosso aluno, né, o nosso learner, ele vai ter de se expressar o que ele quer, o que ele precisa, e isso é muito importante. Claro que o mando por informações, ele vem um pouquinho mais para frente, né? Por enquanto, quando a gente começa com o treinamento do mando, a gente está ensinando pedir um reforçador, pedir uma comida, pedir coisas ali que a criança, o indivíduo, o learner, pode ter na hora, que são reforçadores para ele. E depois a gente começa com os mandos mais complexos, como o mando por informação. Então, o mando é definido como um operante verbal e é influenciado por uma operação motivadora. Então, vai ser uma variável no ambiente que vai alterar o efeito reforçador de um estímulo e vai alterar a quantidade, né, a frequência de vezes que um comportamento ocorre. E o mando vai ser mantido pela consequência. Por quê? Porque eu peço e eu ganho aquilo ali, né? Ganho aquilo ali em troca. Então, ele sempre beneficia o falante, quem está falando. Então, eu peço pela informação, o que acontece? Eu ganho essa informação de volta. Então, aqui, para mandos por informação que a gente vai ver hoje, o que acontece? A consequência é a informação. E, assim, muitas vezes é difícil a gente ensinar isso para o nosso learner, né? Uma coisa é eu ensinar ele pedir uma água. Ele está com sede, ele pega a água, ele ganha água. Agora, outra coisa é a gente ensinar uma informação, né? O que é uma informação? A informação pode não ser valiosa para aquele estudante. Então, fica difícil a gente ensinar sem motivação, sem que essas informações sejam valiosas, porque a consequência, uma coisa, né? Eu estou perdida, eu sei que eu preciso de uma informação, então eu vou pedir. A consequência ali de eu pedir uma informação vai ser eu encontrar um caminho, né? Alguém vai me falar o caminho que eu tenho que seguir. Então, aquilo ali para mim é muito valioso, aquilo ali vai fazer com que eu peça
com que eu procure alguém para pedir aquela informação. Mas nem sempre é fácil a gente ensinar esse conceito para os nossos alunos. Então, a parte de revisão da literatura. Em alguns estudos, o que eles fizeram? Eles esconderam alguns itens para aumentar a qualidade do reforço da informação e aumentar a probabilidade de que o participante ia emitir o mando. Então, eles escondiam os itens, né? Porque aí o quê? O aluno, ele queria aquele item, então ele teria que perguntar, ele teria que pedir a informação. Em outros estudos, o que eles fizeram? Eles usaram o procedimento que interrompia a conclusão de uma atividade, então era uma cadeia de comportamento que era interrompida para aumentar a qualidade do reforço de pedirem informações relacionadas com a atividade que poderia ser concluída. Então, é um pouquinho similar aqui eles interrompiam, um pouquinho similar do que a gente vai ver hoje. Então, se tem, vamos supor que eu estou trabalhando, a cadeia do meu comportamento é fazer um sanduíche. Então, o que eles vão fazer? Vão esconder, por exemplo, a geleia, que é parte do sanduíche, para que o aluno, né, ele tenha essa motivação para ir lá e pedir a informação e perguntar pela geleia. E mais uma revisão, estou parando aqui para adicionar o pessoal, gente, desculpa. E mais uma revisão da literatura, que que vai ser a base aqui para a nossa apresentação de hoje, que foi um estudo publicado por Hillenburg e Valentino em 2011, e eles demonstraram a eficácia do uso de cadeias múltiplas de comportamento. Então, vão ser comportamentos, né, que tem vários passos para o nosso aluno completar, para ensinar o como, e eles usaram, e o participante foi um menino de 8 anos diagnosticado com autismo. Então, para criar, né, uma operação motivadora ali relevante, o que eles fizeram? Eles incluíram 6 cadeias de comportamento, em que o resultado dessa cadeia, né, de todos esses passos ali do comportamento, ele era desejável para o aluno, para o estudante. Então, seria o quê? Né? Ter o lanche favorito, jogar no computador, desculpa. E o aluno conseguia emitir as respostas que produziam esses resultados. Então, que era abrir o armário, ligar o computador, tá? Então, o que eles fizeram ali? O estudo demonstrou a eficácia ao usar a cadeia do comportamento e eles usaram o prompt diegóico. Então, eles ensinaram, né? Eles falavam, se o aluno não emitisse o como, eles iam lá e davam a ajuda vocal, o prompt diegóico, como. Uma coisa que vocês vão ver no nosso estudo aqui, o que eles fizeram aqui? Eles ensinaram só o como. Então, o aluno chegava num passo, ou não conseguia completar a cadeia toda, ou não sabia completar, eles ensinaram o aluno a falar o como. E uma coisa que vocês vão ver é o quê? Que o nosso estudo, ele vai ensinar o mando por informação mais específica. Por quê? Porque se eu não estou observando o meu aluno, se eu não sei o que está acontecendo, e ele simplesmente fala como, eu não vou poder ajudar. E uma outra pessoa, né, que não esteja também na sala observando, não vai poder ajudar. Então, é muito importante que o quê? Que a gente ensine uma frase, né, uma pergunta que seja mais específica. Como que eu ligo o computador? Como que eu faço isso? Porque senão fica aquela coisa meio aberta e não vai dar para a gente ajudar. Porque se o meu aluno simplesmente, né, fala como eu faço e eu não estou ali na situação, vai ser complicado da gente tentar entender o que ele está querendo, né, nos informar, qual que é qual que é a ajuda que ele está precisando na hora. Então, aqui eles falam, né, que uma frase completa, como, por exemplo, como faço para montar esse jogo, tornaria mais fácil para a maioria dos ouvintes para responder de forma eficaz, justamente por isso. Porque se a gente ensinar só uma palavrinha ali, vai ficar muito vago, vai ficar muito perdido. Então, o objetivo do estudo que a gente vai ver hoje foi o quê? Estender o estudo que a gente acabou de falar um pouquinho, de Schillingsburg e Valentino.
para ensinar crianças com autismo 2 tipos de mando. Então, eles trabalharam no como eu faço uma atividade específica e quantos de um material daquela atividade específica eles precisavam. Então, foi como na atividade de fazer um bolo, tinha que colocar velas no bolo. Então, eles tinham que perguntar, né, quantas velas que era para colocar no bolo. Ou como eu faço o bolo. Ou como eu faço uma parte, um passo da cadeia ali dos comportamentos que eles ensinaram. Então, aqui, ó. Os participantes foram 3 meninos diagnosticados com autismo, Greg, Raymond, eles tinham 7 anos e 7 meses, e Jake tinha 5 anos e 9 meses. Isso foi no início do estudo. Qual foi o ambiente que eles utilizaram? Foi uma clínica de uma universidade na sala de terapia, usando a mesinha de trabalho infantil. As durações das sessões. O Greg tinha mais ou menos 1h30 e 5 tentativas, e uma média de 10 tentativas para Raymond e Jake. E o estudo foi feito, né, em 5 dias por semana com Greg e com Raymond, e 3 dias por semana para o Jake. E os instrutores. O primeiro autor e um estudante de graduação ou pós-graduação normalmente estavam presentes durante a sessão. Então, aqui, o que eles fizeram? Eles usaram várias cadeias de comportamento, várias atividades que eram reforçadoras para esses alunos. Eu coloquei esse exemplo aqui, que foram coisas que foram fáceis de identificar no estudo. Então, uma das atividades era o quê? Fazer um vulcão. Esse vulcão que a gente faz, eu acho que é com bicarbonato de sódio, né? E põe vinagre. Então, uma atividade foi essa, a outra atividade foi fazer esse tornado, que a gente junta duas garrafas, né, de água, de refrigerante, e aí faz o movimento do tornado. Então, teve isso, teve assistir um filme, teve uma atividade relacionada a insetos, teve uma atividade com aquelas máquinas de tipo de vender refrigerante, bolo de aniversário, fazer leite com chocolate, jaqueta com zíper, origami, teve uma outra, o bolo, leite, esse aqui foi só algumas que eu coloquei, tá, gente? Agora eu não tô lembrando. Eles usaram várias cadeias, tá? Várias atividades. E como que eles fizeram para criar a operação motivadora relevante, né? Como que eles fizeram para criar a motivação que o nosso learner ele vai precisar de ter para emitir um mando. Então, eles escolheram atividades que os participantes não conseguiam completar de forma independente, mas que produziam um resultado que eles gostavam, o resultado era desejável para eles. Como, por exemplo, o vulcão explodir. Então, mesmo que eles não conseguissem fazer todos os passos ali, né, do experimento, da atividade, o resultado era reforçador. E as atividades foram selecionadas depois que eles consultaram terapeutas e pais dos participantes, né, em relação aos alimentos e atividades preferidas. Por quê? Porque a gente quer trabalhar com o que motiva os nossos alunos. Então, sem essa motivação, vai ser difícil a gente, né, ensinar um mando, por exemplo, por informação. As consequências naturais das cadeias de comportamento foram usadas como reforçadores para engajar-se nas cadeias. Então, assim, o que era o reforçador do tornado? O tornado ficar ali dentro da garrafa rodando, né? Já era um reforçador natural ali a própria atividade. O origami decorado também, o vulcão explodindo, aquilo ali já era reforçador. Algumas atividades, o que eles usaram? Isso que eu queria ter lembrado. Uma atividade era colocar, né, arrumar a mesa, colocar ali os talheres na mesa, uma das cadeias. Então, como isso realmente não é, né, eles assumiram que não era reforçador para alguns dos alunos, o que eles fizeram? Eles usaram alimentos preferidos no prato. Então, eles tinham que seguir, né, a cadeia de comportamento ali para arrumar a mesa, e o reforçador que tinha tudo a ver com a atividade era o quê? Era, finalmente, ali arrumou a mesa, tem a comida, tem o bolo, tem o que é reforçador para cada um, eu posso comer.
Então, como que eles coletaram os dados? Durante todas as fases, eles registraram se o participante emitiu corretamente o mando por informação e ou completou a cadeia do comportamento toda, tá? As respostas foram registradas de tentativas por tentativas e representadas em gráficos de forma cumulativa. Então, o que era o mando correto? O mando correto era perguntar como faço para fazer, por exemplo, o vulcão, né? A atividade específica. Ou quantas velas, quantos parafusos. Isso aí dependia da atividade que eles estavam fazendo na hora. Ou um passo, né? Eles poderiam perguntar também como fazia um passo ali da cadeia. Vamos supor, a hora do vulcão, eles sabiam fazer os 3 passos iniciais, mas não sabiam o próximo. Então, eles contavam também o mando para pedir a informação, né? Como que eu faço o próximo passo, ou como eu coloco o parafuso dentro da garrafa. Então, eles contavam isso como mando também, tá? O mando tinha que ser emitido com 10 segundos da instrução e também, se fosse o mando entre um passo, ele tinha que ser emitido em 10 segundos de um passo também. E a cadeia correta, né? O participante tinha que iniciar a cadeia de comportamento dentro de 10 segundos da instrução e completar de forma independente toda a cadeia de comportamento, com cada etapa sendo concluída dentro de 5 segundos. Então, eles coletaram dados dos dois, do mando e da cadeia correta. Então, aqui explicando mais um pouquinho como que eles fizeram. No exemplo do tornado, tá? Ele colocou, o experimentador colocava os materiais da cadeia específica ali da atividade do comportamento na frente do participante e falava para o participante: vamos fazer um vulcão ou explodir, ou faça um vulcão. Gente, deixa eu olhar aqui, que tem alguém que não... já coloquei aqui no mudo. Desculpa. Então, o instrutor falava, né? Vamos fazer um vulcão, ou faça um vulcão. Dava a instrução para o nosso aluno. O participante tinha o quê? 10 segundos da instrução para emitir o mando por informação, ou ele tinha que começar, se ele sabia como que fazia, ele tinha que começar a fazer, a se envolver ali na cadeia do comportamento. Se o participante começou a tarefa e chegou a um ponto, né? Ele chegasse a um ponto que ele não conseguia completar, como eu falei antes, que seria o próximo passo, ele tinha 10 segundos também para pedir, para emitir o mando ali do próximo passo. Então, durante a fase de treinamento, contingente a uma resposta incorreta ou nenhuma resposta, o instrutor fornecia o prompt vocal. Então, seria a ajuda ecoica. Ele dava ali, né? Como que eu faço para fazer? O instrutor dava a ajuda vocal ali. Como eu faço para colocar o bicarbonato dentro do pote? Alguma coisa nesse sentido. E isso aqui eu achei muito interessante, gente, que antes deles começarem o estudo, antes deles coletarem os dados da linha de base, eles forneceram um acesso não contingente de algumas das cadeias para os estudantes. Por quê? Né, aqui eles falam que o experimentador construiu a maior parte do vulcão, colocou bicarbonato de sódio, corante, e em seguida ele permitia que o participante tivesse acesso ao reforçador final, que era o quê? Era o vulcão explodir. E o objetivo disso, né, por que eles faziam isso? Era para determinar, apesar de terem conversado com os pais, com os cuidadores dos participantes, para determinar se o participante expressou interesse no resultado dessa cadeia. Então, era monitorar o interesse contínuo daquela atividade ali, do reforçador final daquela atividade. Por quê? Porque é preciso ter motivação, né? Se eu não quero, se eu não vejo graça num tornado, por exemplo, se eu não vejo graça ali naquela atividade, vai ser bem mais difícil você me ensinar, emitir um mando por informação, por exemplo, quando eu não estou nem aí, para mim não faz diferença nenhuma. E é lógico que, assim, chega num ponto que realmente é difícil eu falo que o papel do analista,
um dos papéis mais principais é a criatividade, né? Que é tornar uma situação que não é uma situação de ensino, que pode não ser tão motivadora, em algo motivador. Então, eu achei isso muito interessante, deles terem apresentado algumas das cadeias antes, justamente para isso, para eles monitorarem o interesse de cada aluno. E os resultados finais aqui, as discussões, foi que esse uso de ecoico, de prompt de ecoico, né, esse uso de ajuda vocal, e o uso dessas cadeias múltiplas de comportamento, eles foram eficazes em ensinar os dois mandos por informação, que nesse caso foi o como e o quantos, né, quantos de cada material ali eles iriam precisar. O desempenho generalizado entre operações motivadoras para todos os 3 participantes e para ambos os quadros de mando. Então, eles tiveram um desempenho que generalizou para outras situações. E, além disso, alguns deles mantiveram ambos os quadros de mandos. Então, 3 dos participantes, o mando de quantos foi mantido, né? Mantido ali através do tempo, e para 2 dos 3 participantes, o mando de como, né? Como eu faço uma atividade, ele foi mantido também. É claro que, como todos os outros estudos, esse estudo teve algumas limitações. Alguns eles sugeriram, que eu achei muito interessante também, para estudos futuros examinarem como obter uma operação motivadora relevante para ensinar o como também, mas no contexto de interações sociais. Por exemplo, como você vai, como que foi seu final de semana. Isso que é complexo que eu estava falando, né? É a gente ensinar um learner a perguntar para o outro amiguinho ou para qualquer outra pessoa, né? Como foi seu final de semana? Sem que aquela informação que ele vai, a consequência daquele mando ali, não vai ser reforçador para ele, é muito difícil, né? Senão torna aquela coisa mais robotizada que ele sabe que ele tem que perguntar, que ele decorou, e a gente quer evitar essas situações. Então, achei muito interessante. Eu não vi se tem estudos se já foram feitos estudos com esse mando específico, tá? Examinando como criar essa operação motivadora ali, para eles perguntarem esse mando de como, em contexto de interações sociais, mas eu achei bem interessante. E outra coisa também que eles falaram no finalzinho do estudo é que esses resultados, eles podem beneficiar os analistas, né, o responsável ali por criar programas, em relação a quando seria o momento apropriado para incluir mandos para obter informações no currículo do aluno. Então, esses alunos que a gente viu, esses participantes, eles já tinham um repertório de comportamento verbal, eles já respondiam por questões, né, de o que, de o quando, de quem. Então, isso é sempre bom a gente observar também, né? A gente está passando o carrinho ali muito na frente, né? A gente está ensinando uma coisa que não está na hora ainda. Então, é sempre bom a gente ler esses estudos e ver isso também. Espera aí, esses participantes, quais habilidades que eles já tinham, né? No comportamento verbal ali. O que já estava presente no repertório do aluno, e aí eles fizeram uma pesquisa, fizeram o experimento para ensinar um mando mais complexo. Gente, eu falei super rápido, eu acho que é o café, mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado. O que eu queria focar aqui nesse artigo era justamente a motivação mesmo, tá? Eu achei super interessante a questão de criar atividades que serão motivadoras para os nossos alunos, e assim a gente poder ensinar o operante verbal específico que a gente vai ensinar. Perfeito, Dani. Deixa eu ver se eu consigo habilitar. Dani, habilita para mim o compartilhamento de tela. Prontinho. Eu pus
Aí você me colocou de host, mas não tem problema. Eu já consigo. Tiveram algumas perguntas, Dani, no bate-papo, mas acho que a gente foi respondendo. Pode ser que depois a gente sintetize todas, não só, enfim, no momento que a gente responda tudo, né? Então vamos lá. Esse artigo que eu trouxe aqui é um artigo que busca também trabalhar mano, por informação. Só que a topografia que eles estão ensinando aqui é o porquê, né? Então, eles querem que as crianças, aqui no estudo foram crianças, né? Mas, enfim, que os alunos aprendam a perguntar por quê para o dado evento que esteja acontecendo aí no contexto, né? Então, foi um artigo aqui publicado em 2019. Então, acho que a Dani já comentou um pouquinho, né, do que seria mando por informação, que seria, então, teria, né, como um formato, né, uma resposta, então, que tem esse formato de pergunta e tem o controle, né, estaria sob o controle de uma operação estabelecedora aí, né, então, a Dani frisou bastante isso, né, de que precisa ter, de fato, uma OM, né, precisa ter uma motivação para que essa pessoa pergunte aquilo, né, e a consequência seria a informação relacionada com essa operação estabelecedora. O que é importante aqui, que até quando a Dani estava apresentando, eu coloquei, que é importante que seja uma informação que a criança não sabe, né, então... Até um pessoal perguntou, é preciso que seja uma atividade que a criança não seja independente, por exemplo, no nome do como? Sim, né? O mesmo caso aqui, né? Não tem sentido eu perguntar o porquê de alguma coisa, se eu já sei o porquê, né? Então, as informações precisam ser desconhecidas ali do ambiente, né? E por que que isso seria importante, assim, no repertório, né? A partir do momento em que a pessoa consegue fazer esses mandos por informação, ela consegue obter informações para o repertório dela de forma não treinada, né? Então, ela obtém a partir da própria resposta. No caso, por exemplo, dela perguntar o que, né? Ela obteria novos tatos, né? Então, se a criança consegue perguntar para mim, o que que é isso? Né? E eu falo, isso aqui é um marca-texto. Um marca-texto. Ela consegue aprender, então, que isso é um marca-texto e quando provavelmente eu perguntar, ela olha e fala, um marca-texto, né? Então, ela obteria um repertório também a partir disso, né? No caso do como, ela teria novas resoluções de problema, né? Então, ela conseguiria descrever ali, né, como a Dani apresentou, né, tipo, como faz um vulcão? Ela consegue dizer lá, primeiro você faz uma montanhazinha, depois você coloca o bicarbonato, então ela consegue ir gerando informações novas. E alguns estudos até dizem que o fato de a gente apresentar esse mando por informações como poderia fazer com que essas atividades diminuíssem o custo, né? Então, o custo de resposta, né? Porque a gente explica para a criança como faz aquilo, como se fosse uma ajuda, né? E aí isso faria com que a atividade que era antes mais alto custo se tornasse mais baixo custo e, como consequência disso, diminuísse também os inadequados, né? Então, teria também esses subprodutos aí do mando por informação. Eu também quis trazer um pouquinho da revisão de literatura, né? Então, o Sandberg, em 2002, disse também, né, como a Dani falou, que adquirir mando por informações para pessoas com autismo é difícil, porque mando por informações está relacionado com ele, né? Então, se um elemento, né, se a resposta daquela pergunta não é relevante para a criança, para que ela vai fazer, né? Então, criar essa OM, desenvolver essa OM é importante, né? O Roland e Pine, de 2000, trouxeram que no desenvolvimento precoce típico, as crianças já apresentam perguntas, né? Mesmo crianças menores, assim, de 2 e 3 anos, já apresentam várias perguntas, né? Esses mandos por informações, ainda que a informação não seja valiosa. E eles acreditam que isso se deve ao fato de uma tentativa de manter a interação, né? Então, não é exatamente a resposta da informação
para as crianças típicas, que é reforçadora, mas sim se mantém em interação com o adulto, né? Ou com a pessoa que ela está perguntando, porque no caso, por exemplo, da informação por quê, as respostas são variadas que a criança tem, né? Então, por que que eu não posso, sei lá, por que eu não posso sair hoje? Porque hoje tá frio. Porque hoje a gente vai na casa da vovó. Porque hoje hoje é dia de escola, né? Então, como ela tem várias respostas para isso, provavelmente essa é uma tentativa de manter essa interação, né? O Carner, tem bastante gente entrando, então eu estou parando para autorizar. Em 2016, então, Carnett e Inverson, não sei pronunciar isso, mas trouxeram um estudo sobre a eficácia, que isso foi uma das coisas que as pessoas perguntaram aqui no bate-papo também, né? Que é o que fazer em casos de crianças ou pessoas que são não verbais vocais, né? Ou seja, elas não vocalizariam, não fariam essa pergunta vocalmente, né? Então, nessa pesquisa aqui, depois vocês podem procurar especificamente, eles fazem um estudo sobre a eficácia de equipamentos geradores de voz para ensinar mando por informações para crianças não verbais. Mas a gente também pode ensinar com alguns outros dispositivos, como, por exemplo, o próprio PECS, né? Então, daria para você tentar inserir isso em outros dispositivos. Mas aqui vale a pena consultar essa literatura para saber um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, deixa eu botar alguém aqui que está... Então, o objetivo dessa pesquisa aqui foi investigar os procedimentos de ensino do porquê, controlado por motivação, né, por operação estabelecedora, de acesso à informação relevante. E o segundo objetivo foi investigar a generalização para novos cenários, né, no quais ter acesso à informação sobre o porquê de algo ter acontecido poderia ser importante. Então, o que eles tentaram acessar não foi só uma tecnologia para um procedimento para ensino disso, mas também verificar se isso teria uma generalização para outros contextos que não foram treinados, tá? Vamos ver um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns dos cenários que eles colocaram na pesquisa, que pode ajudar a gente até na hora da aplicação, como desenhar esses procedimentos para ensino. Então, aqui nessa pesquisa, eles também, como na pesquisa da Dani, tiveram como participantes 3 meninos diagnosticados com TEA. Todos eles tinham mais ou menos o nível 2 do VB-MAP, né? Uns eram um pouquinho mais completos, outros estavam um pouquinho no meio, né? Que alguém perguntou até qual era o repertório que eles tinham que ter, né? Os pré-requisitos. No VB-MAP eles descrevem alguns passos, né? O mando por informações está como uma habilidade de nível 3. Então, aqui as crianças tinham o nível 2 e eram crianças de 6 ou 5 anos, né? Então, o ambiente foi na casa de um dos participantes e no centro de tratamento para 2 deles, né? E a variável dependente foi a porcentagem de tentativas corretas. Então, eles criavam contextos de tentativas para ver se as crianças conseguiam fazer esses mandos, tá? Vou mostrar um pouquinho desse contexto daqui a pouquinho. Aqui já. Então, o que eu achei legal aqui dessa tabela, tá, gente? Quando a gente desenha esses mandos por informação, é importante a gente descrever esses elementos, assim. Então, qual que é o antecedente, né? Então, qual é a condição que eu vou criar para essa criança? Qual que é a resposta que eu estou esperando dela? E qual é a consequência que o terapeuta vai fornecer para essa criança, tá? Então, aqui eles fizeram 6 cenários possíveis para a criação dessas perguntas. No primeiro cenário, o experimentador coloca um objeto interessante, né, um objeto que seria minimamente do interesse da criança, no corpo dele mesmo, ou no corpo da criança. Por exemplo, colocava um chapéu diferente na cabeça, ou colocava uma luva da criança no pé e colocava em posições e lugares diferentes, para que a criança se surpreendesse com aquilo que ele estava fazendo, né? Ou no mínimo estranhasse, né? E aí a resposta que era modelada com ajuda ecoica era por que você fez isso? Né? Então a criança tinha que perguntar por que você fez isso, né? E a consequência era o terapeuta falar, porque eu achei que isso te faria rir, ou porque isso é legal, ou porque ajuda a cobrir meu rosto do sol. O que é legal a gente perceber aqui é que eles davam cada hora uma consequência diferente, né? Justamente porque
eles queriam que o porquê gerasse uma variabilidade de contexto, né, de consequências para essa criança. Então, que ele percebesse que isso gerava consequências variáveis. Essa pergunta gerava consequências variáveis. No cenário 2, o experimentador colocava um item em um lugar estranho, né? Então, por exemplo, pegava o carrinho da criança e colocava na pontinha da mesa, ou colocava no cantinho da janela. E aí a criança tinha que perguntar, por que o carrinho tá aí? Né? E aí o experimentador colocava, porque eu estava limpando o chão. Ou, porque eu perdi o meu celular. Você pode me achar e encontrar? Né? Estou procurando aqui no celular e não encontrei. Ou para que a gente tenha espaço para poder dançar. No cenário 3, o experimentador fazia um carrinho de mão no chão ou fazer alguma outra atividade, tipo virar ou bater as mãos rápido. E a criança deveria perguntar, por que você está fazendo isso? Né? E como consequência, porque é legal, porque porque eu não consigo encontrar minha caneta, você pode me ajudar a encontrar? Ou, porque é um bom exercício, deixa a gente mais alerta, né? Nos outros cenários aqui, o experimentador pegaria o item de preferência e colocaria num lugar estranho, tipo, pega uma coisa que a criança gosta e põe, por exemplo, dentro de um pote ou no abajur, e a criança deveria perguntar, por que o meu brinquedo está aí? Porque eu achei que isso te faria rir, para a gente trabalhar com preposição, ou porque eu estava organizando as coisas e coloquei no lugar errado, né? No cenário 5, o experimentador apagaria a luz ou modificaria algum elemento da sala, né? E a resposta modelada seria falar, por que você fez isso? E aí o experimentador, está tão quente que eu achei que isso ia nos ajudar a esfriar, ou para que a gente possa brincar em outro lugar, ou eu queria testar essa nova iluminação aqui. E no cenário 6, tá como 3 aqui, mas é 6, o experimentador entregaria um item que não é de interesse para a criança, um item neutro, e aí a criança falaria, por que você está me dando isso, né? Aí ele daria, por exemplo, uma chave e falaria, para a gente poder trancar a sala e ir para outro lugar. Ou porque essas coisas estão na caixa trancadas, vamos lá pegar. Ou, porque eu preciso que você segure para mim, porque é a chave do meu carro. Depois eu vou pedir para você me entregar. Então, o que a gente pode perceber aqui? Que tem alguns cenários já que a gente pode utilizar para o ensino, né? Que eles utilizaram na pesquisa, que foram cenários interessantes, assim, que muitos deles costumam acontecer mesmo em ambiente natural, e que as consequências foram variadas que ele deu, né? Então, ele não deu sempre aquela consequência estereotipada, porque sim, ou porque eu quis fazer, né? Então, ele tentou variar bastante essas consequências aqui, justamente para tentar mapear se a variabilidade de consequências também poderia fazer com que ele continuasse perguntando mais. Eles usaram aqui um design experimental de multielemento para comparar os efeitos na IO e na operação estabelecedora e na operação abolidora, né? A IO e a U. E a linha de base múltipla não concorrente entre os participantes para demonstrar os efeitos de replicação do tratamento, tá? A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, no procedimento, eu trouxe nos nomes que eles apresentaram, porque no gráfico eles vão aparecer em abreviações, né? Então, o gráfico vai aparecer, acho que é baseline ou B, man training está com MT e pós-training está com PP, então, só para a gente saber identificar ali no gráfico, tá? Na linha de base, ou na baseline era uma linha de base, né? Então, eles só iam registrando a frequência de mandos por informação que essa criança já tinha. No treino de mando, eles faziam, então, esses cenários, né? Em cada um dos cenários era apresentado uma vez por tentativa ali, e essas 12 tentativas, eles faziam 12 vezes, e elas eram randomizadas, né? Então, eram 2 vezes cada uma, com a ajuda de atraso progressivo para o prompt vocal, né? Então, eles faziam uma ajuda ecoica e faziam um atraso dessa ajuda. Então, primeiro eles davam imediato, depois eles davam com 1 segundo, depois com 2 segundos, e assim por diante, tá? Aí eles faziam uma sonda pós-treino, né? Então, eles usavam as condições de treino para ver se depois do treino isso se manteve, né? E as provas de generalização aqui, que era exatamente que eles queriam ver se, a partir desse treino que eles já tinham aprendido para as condições treinadas,
Eles queriam ver se em novas condições de treino, essas crianças conseguiam generalizar esse repertório, ou seja, perguntar por quê diante de outros contextos que não aqueles treinados. E as sondas de manutenção, eles faziam assim, eles deixavam a criança 6 semanas sem o treino, né? Então, eles não expunham ela ao treino, e 6 semanas depois eles testavam para ver se eles continuaram com o repertório, né? Então, para uma das crianças foi 6 semanas e para outra foi 4 semanas. E o Nil não fez, mas foi para uma variável externa, acho que ele se mudou o planejamento dele, enfim, mas ele não fez. E eram igual a linha de base, então não tinha reforçamento, ele só registrava, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico. O que aqui é o que eu falei, né? Então eles colocam MT, Mando Training, né? O treino de mando. Aqui é as sondas de pós-treino. Aqui é a generalização. Aqui é um treino de mando de novo. Não, aqui é manutenção, desculpa. E aqui é o pós-treino. Ah, não. É treino de mando, pós-treino, e aqui é manutenção. Então, aqui é 6 semanas de manutenção para o participante equipe aqui, tá? Aqui é a curvinha do Nil e aqui é a do Dexter, tá? Então, tem os 3 participantes. Dá para ver aqui os gráficos de aquisição deles, tá? Então, o que a gente percebe? Na linha de base, o mando... Eu gosto de trazer os gráficos, gente, porque eu acho que eles são gráficos complexos para a gente olhar, mas esse treino de conseguir observar os resultados através do gráfico, ele é bem importante para a gente, assim, né? A gente conseguir olhar o gráfico e entender o que o gráfico está querendo dizer aqui, e até saber um pouco do resultado do gráfico. Acho que isso é uma habilidade importante para a gente desenvolver, né? Então, aqui o que a gente percebe? Que na linha de base, né, os participantes aqui não tinham esse repertório, né? Então, os 3 aqui, para mando de informações do porquê, não apresentavam nenhuma dessas perguntas. Então, eles não faziam essas perguntas. Nos treinos, eles começaram a adquirir, né? O Keep adquiriu primeiro, os outros tiveram uma curvinha um pouquinho mais ascendente, né? Eles foram subindo com um pouquinho mais de demora. Até o Dexter teve uma curva um pouco mais instável aqui, né, do que o Nil, né? O Nil demorou 3 sessões para conseguir adquirir, mas depois chegou. E o Keep já pegou lá no primeiro. Aí eles fizeram depois o pós-training, né? O treino do pós-ensino. E eles se mantiveram aqui constantes nos 3 casos, né? No treino de generalização, eles observaram aqui que para essas condições aqui foram colocadas nas 4 primeiras, desculpa, eles conseguiram generalizar, mas para a sexta aqui ele não generalizou, né? A generalização também foi difícil aqui para esse participante, o Neil, mas ele conseguiu para um dos cenários, e para o Dexter ele conseguiu para 3 dos cenários, tá? Depois eles fizeram de novo o treino de mando, né? Então, como eles viram que a generalização não tinha ocorrido para todos, eles mantiveram o treino de mando aqui, fizeram o pós-treino, que manteve estável. Nesse aqui teve uma variação do mando de treino, do treino de mando, o pós-treino se manteve, esse também teve uma variação no treino, o pós também teve uma variação, e aqui eles fizeram a generalização para esses 2 de novo, em que eles tiveram mais dois cenários, né, de generalização, e esse teve um cenário de generalização, tá? E a manutenção ocorreu aqui para o participante, o Keep, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente pode retirar aqui desse gráfico, né, que a gente já pode perceber, é que eles conseguiram ter tanto a aquisição, né, pelo pós-treino e pela prova de manutenção, e também a generalização, né, em pelo menos uma das categorias que foram treinadas, né, uma das condições aqui, né. Nesse aqui teve até depois para 2. Então, todos eles conseguiram generalizar e também conseguiram ter a manutenção aqui do repertório, tá? A manutenção do segundo está aqui, ó. É o primeiro e o segundo com manutenção. Então, a discussão aqui, esse artigo trouxe uma discussão, né? Então, que o procedimento estabeleceu o mando por informação para todos os participantes. A generalização ocorreu para pelo menos um novo cenário, né? Na primeira exposição. As tentativas para critério foram de 4
A9, então eles precisaram fazer 4 exposições no treino de mando, ou 9, né, de 4 a 9, para conseguir chegar nesse resultado. E a generalização aconteceu entre 67% e 80% dos cenários, e eles perceberam que as respostas variadas podem ter funcionado como reforçadores condicionados para essas crianças que eles treinaram, tá bom? Então, esse é um ótimo dado aqui para a gente. Eu vi que o bate-papo aqui fervilhou, mas acho que vocês acabaram respondendo, né? Vamos lá. Isso, a Dani já está passando, estava respondendo aqui e agora está compartilhando os artigos. Tá bom. Carol, eu compartilhei aqui para você. Habilita. Eu acho super interessante esse estudo que a Pri trouxe, porque, sinceramente, eu acho que ensinar mando por porquê é um dos mais difíceis com as crianças, assim, né? Porque, ao contrário, por exemplo, do estudo da Dani, e até desse estudo aqui, né? As crianças têm acesso imediatamente, ou, né, conseguem ter acesso a itens tangíveis. Então, você consegue manipular esses itens tangíveis. No caso da Pri, é muito mais difícil, né? Então, por que você apagou a luz? Né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de você manipular a OM da criança para que de fato ela esteja interessada pela sua informação, né? Então acho que esse estudo é um dos mais difíceis para a gente conseguir organizar a situação de ensino. Então é super importante. Bom, o meu estudo, então, a gente vai falar sobre ensino de mandos por informação usando quando para crianças com TEA, né? Esse estudo é um estudo de 2017, também estava no JABA, e esses são os 3 autores do estudo. Primeiro, vamos começar introduzindo um pouquinho, acho que é bom a gente retomar a introdução, né? Em todos a gente falou um pouquinho sobre a importância dos mandos por informação, e acho que é importante retomar isso aqui também, né? Então, assim como a Dani falou, mando por informação ocorre sempre sob controle de uma operação estabelecedora, né? Então, deve haver uma motivação da criança quando a gente fala de mando de maneira geral, né? E aí, quando a gente fala de mando por informação, tem que haver uma motivação pela informação que vai ser dada, né? E aí, no caso, por exemplo, do mando aqui que eu vou apresentar, é que a resposta vai evocar uma outra resposta da criança que vai ser mantida por um reforçador relacionado. Então, por exemplo, quando eu pergunto, quando eu pergunto, né? Onde está meu sapato? Aí a pessoa fala, atrás da porta. Com essa informação, eu vou até a porta e consigo achar o meu sapato, né? Esse acesso ao sapato aqui é que a gente fala de reforçador relacionado. Tem a ver com essa pergunta, mas o reforçador imediato dessa pergunta aqui foi, na verdade, a informação, né? E aí o reforçador relacionado é esse sapato, o acesso ao sapato no final dessa cadeia toda, né? Então, o que a gente tem que pensar sempre na importância da gente ensinar mando por informação é que quando a criança tem este repertório, quando ela aprende essa habilidade, a gente aumenta a chance da criança acessar reforçadores, né? Porque não é só o acesso pelo item, mas sim ela descobrir maneiras de como, maneiras de onde, maneiras de o que, quando, e até como o da Pri, por que você fez aquilo, né? Então, por exemplo, pode aprender uma nova cadeia comportamental por conta dessa resposta. E vários estudos mostram a importância da gente estudar isso, né? E aí, como eu tinha falado anteriormente, a importância da gente planejar essas operações estabelecedoras e abolidoras, ou seja, o quanto é importante a gente conseguir discriminar e fazer situações, conseguir manipular, né, estruturar situações em que a gente deixe uma operação estabelecedora presente, né, e deixe uma operação estabelecedora ausente, ou, né, podemos falar também de uma operação abolidora. Então, essa manipulação de situações é muito importante. A criança precisa saber quando que ela precisa perguntar e quando ela não precisa perguntar, né? E o que vai diferenciar isso é justamente a condição que a gente consegue elaborar. Então, tem que tomar um cuidado muito importante quando a gente vai organizar essas situações para o ensino, tá?
E aí, o que a gente vê nesse estudo é que muitos estudos falham justamente aí, em conseguir manipular uma situação de fato estabelecedora e uma situação de fato abolidora, né? E aí, quando a gente fala do mando quando, né, a gente pode pensar em diversas topografias de como a gente pode evocar este mando quando. Então, por exemplo, uma criança fala para o pai, e quando que eu posso brincar? Aí o pai responde, depois de você fazer sua lição de casa, por exemplo. Então, a criança simplesmente perguntou e o pai deu uma resposta verbal. Mas a criança também pode olhar para fora, ver que está chovendo muito, então é sob o controle de um estímulo visual, e pergunta para a mãe, quando que eu vou poder brincar lá fora? E ela vai falar, quando a chuva acabar. E a criança vai ficar sob controle de ver a chuva acabar para poder brincar lá fora. Então, este quando pode estar tanto relacionado a estímulos visuais quanto a estímulos verbais, tá? Aqui, pensando na revisão de literatura, eu trouxe o principal estudo que eles revisaram, que na verdade é um estudo base para esse estudo que eu vou apresentar, né? Uma replicação do estudo, mudando algumas coisinhas justamente daquele controle das condições, né? Então, o que esse estudo aqui de 2011 mostra que para planejar uma operação estabelecedora relevante para a pergunta quando, os terapeutas apresentavam um estímulo verbal do tipo, vamos brincar no computador, mas não agora, né? E aí a criança tinha que perguntar, não agora, mas quando, né? E aí durante o tratamento eles ensinaram as crianças a perguntarem quando, usando a ajuda ecoica, atrasando até 3 segundos, né? Então foi a ajuda ecoica indo atrasando aos poucos e chegou até 3 segundos até a criança conseguir fazer isso de maneira independente. Qual que foi o problema desse estudo? Os autores não conduziram as condições entre operação estabelecedora e abolidora. Eles trabalharam só a estabelecedora. Então, não houve um controle funcional do mando, né? Era tipo, aquela situação evocou essa resposta, mas a gente não sabe se aquela situação com a informação já presente no ambiente, a criança perguntaria ou não, certo? Então, não teve este cuidado. Porque, veja, é diferente de eu falar, filha, você vai ter que... você pode brincar depois de você terminar a lição de casa. Ela não precisa perguntar quando, porque ela já tem essa informação, né? Mas se eu disser, filha, depois você vai brincar. Aí, depois quando? Né? Ela não tem informação do que é esse depois. Ou, mais tarde você vai brincar. E aí ela não tem uma informação precisa, e aí por isso se faz necessária a pergunta quando, né? Se faz de fato funcional essa pergunta. E além disso, esse estudo também não avaliou quanto que a resposta que as crianças tinham, ou seja, né, quando elas perguntavam quando, o que elas obtinham como resposta, se essa resposta evocou outra resposta, do tipo, você vai poder brincar lá fora quando você terminar sua lição. A dúvida aqui as crianças engajaram em fazer lição de casa por conta disso? Ou seja, elas se engajaram na situação que elas precisavam para acessar o reforçador? É isso que esse estudo vai avaliar também, tá? Então, o objetivo principal desse estudo foi estender esses estudos na área, ao ensinar o mando por informações por quando, sobre as condições alternadas, né, de operação estabelecedora e operação abolidora, e avaliando a utilidade desse mando, ou seja, se a criança usava a informação que ela obtinha para responder alguma coisa e ter acesso ao reforçador final. Então, foram 3 participantes. A Hailey, ela tinha 6 anos, também tinha TEA, e não exibia nenhum tipo de pedido de informação, então não tinha nenhum mando por informação. Tinha o Brian, de 7 anos, que já tinha mandos por quem, qual, mas não tinha para quando. E a Daisy, de 6 anos, que emitia mando para obter informações do que e quem, mas não tinha mando por informações quando, tá? O que é importante aqui é que o Brian e a Daisy, eles foram já previamente ensinados a mandar usando perguntas do tipo
QU, né, que são as perguntas o que, quando, quem, etc., usando procedimentos que alternavam, né, a operação estabelecedora e a operação abolidora. A Haley não, tá? Mas eles dois já passaram por isso, então eles já estavam acostumados com a situação. Já tinham aprendido nessas condições, né? Tá a Haley aqui, mas não tem nada a ver. Que é importante? Os participantes, né, eles pontuavam no ViveMap entre 26 e 125 anos, 125 pontos, e as pontuações ficavam na média ali no nível 3, tá? Então, todos eles ficaram ali na média do nível 3 em termos de repertório, e eles, né, então, tinham repertórios, como a gente estava falando aqui dos pré-requisitos, né? Tinham mandos variados, tinham tatos variados, já tinham alguns intraverbais. Aqui ele está mostrando até em relação ao que cada um obtinha, né? Então, no nível 3, ele ficou na faixa, o mando ele ficou na faixa do nível 3, para intraverbal ele ficou no nível 2, a maioria deles, né? Então, eles tinham uma idade de desenvolvimento típico, né, entre 18 a 30 meses. Eles não disponibilizaram aqui a pontuação de cada uma das crianças, mas colocaram isso como uma possibilidade de quem quisesse acessar as informações, tá? E aí, a metodologia desse estudo é um pouco diferente. Então, como eles queriam saber também se a criança ia engajar nas situações, né, que elas recebiam de informações para acessar o reforçador final, então eles fizeram uma pré-avaliação. O objetivo dessa pré-avaliação era avaliar se as crianças conseguiam seguir instruções que resultariam das perguntas quando, né? Então, uma criança pergunta, posso tomar lanche? Aí o terapeuta responde, depois que você guardar seus brinquedos. O que eles querem saber é se essa instrução, né, depois que você guardar os seus brinquedos, se isso já evoca o comportamento da criança de guardar os brinquedos. Então, eles estudaram com os pais e com os professores quais eram as instruções que seriam relevantes para essas crianças no dia a dia, né? Então, tipo, o que eles queriam mais ensinar, o que seria mais importante e valoroso na vida deles. E aí, por exemplo, a mãe da Haley falou, eu gostaria muito que ela fizesse tarefas do tipo guardar a louça, antes de assistir televisão ou brincar no computador. Então, a gente vai ver que nas respostas dela, a maior parte dos ensinos de instrução tem a ver com isso. Eles pontuaram aqui 2 tipos de iniciação, depois de uma negação do mando, né? Entre iniciação inadequada e iniciação apropriada. Quando a criança falava, eu quero brincar, aí o terapeuta falava assim, não agora, ela poderia tanto perguntar quando, quanto continuar tentando acessar o reforçador, continuar tentando ir brincar, né? Eles consideraram como iniciação adequada se a criança continuasse tentando, né? Ou fizesse alguma birra. E eles consideravam iniciações apropriadas quando a criança tentava acessar o item dentro de 10 segundos após a conclusão do comportamento exigido. Ou seja, no caso, a criança guardar os brinquedos, e aí depois ela ia tentar falar assim, agora eu posso brincar? Agora eu posso pegar, posso fazer o que eu tinha que fazer? E assim por diante, né? Os testes terminaram dentro de 10 segundos após a conclusão do requisito de comportamento ou após 45 segundos se o comportamento não foi iniciado. Então, uma vez que eu falei, você pode brincar depois que você guardar, sua mochila. Se a criança foi lá e guardou a mochila, eles liberavam o reforçador, né? Tipo, agora você pode brincar depois de 10 segundos que ela guardou, ou eles esperavam durante 45 segundos para ver se a criança ia fazer, e não fazendo, eles não liberavam o reforçador. Eles engajavam como vocês vão ver mais para frente, em tarefas de baixo custo e permitiam acesso a outros reforçadores para a criança. Tá? Então, basicamente, essa pré-avaliação, o que eles queriam avaliar é se a criança seguia instruções, que seriam aquelas instruções que eles iam dar como consequência, tá? Para garantir que isso poderia evocar algum comportamento. Algumas crianças acabaram não conseguindo realizar essas instruções, então eles fizeram uma parte de treino dessas instruções
para garantir que quando elas aprendessem a perguntar por quando, aquela informação fosse de fato reforçadora, do tipo, eles saberiam exercer aquele comando, saberiam exercer aquela instrução e acessar o reforçador final. Ficou claro? É um pouco confusa essa parte. E aí, depois disso, depois que eles aprenderam a seguir as instruções e tudo mais, a gente entra no mando por informação de fato, né? No ensino de mando por informação de fato. E aí eles dividiram em linha de base, treino e pós-treino. Os procedimentos foram idênticos em todas as condições, com a diferença de que na parte de treino, a criança passava pelo treino mesmo. Então, ela recebia ajuda, que era ou ajuda textual ou ajuda ecoica, a depender de cada criança. E na fase de linha de base e pós-treino, não, né? Então, tinha lá... tinha as fases de operação estabelecedora presente e a operação estabelecedora ausente. Na operação estabelecedora presente, o que significa isso, né? Significa que a criança está, a operação motivadora dela perguntar quando existe, ela tem que perguntar. Então, o terapeuta respondeu com coisas do tipo, eu posso brincar agora? A criança, aí o terapeuta falou, agora não. Então, o terapeuta não deu ideia de quando seria. Então, ele só falou, agora não. Então, há uma operação motivadora para a criança perguntar quando. E na situação abolidora, o terapeuta, quando a criança falava, posso brincar? O terapeuta falava, não agora, depois de lavar as mãos. Ou seja, ele já colocou a situação aqui, então ela não precisa perguntar quando. Então, foram manipuladas essas duas informações. Frente a pedidos, então, de acesso a brinquedos, acesso a eventos reforçadores, ora o terapeuta falava, não agora, e ora o terapeuta falava, não agora, depois que você fizer isso. Certo? E aí, durante a linha de base, então, eles só falavam isso e ficavam aguardando no local, e na linha de base no pós-treino, né? E durante o treino, eles davam dicas ecoicas ou textuais, dependendo de cada criança, para poder ensinar que elas perguntassem quando, tá? Aqui, como eu disse, na linha de base pós-treino, então, após cada negação ou afirmação de especificação da contingência, o terapeuta iniciava um cronômetro e permitia 5 segundos para que o participante emitisse um comando de informação ou iniciasse uma exigência do comportamento, ou seja, fazer já alguma coisa, né? O terapeuta, ele reforçava todos os mandos por informação, apresentando a declaração clara da contingência, depois que você pegar os seus brinquedos. Iniciações adequadas, incluindo comandos vocais para o item preferido, tentativas físicas de acessar os itens, foram ignoradas. Ou seja, mesmo se o terapeuta falasse, depois que você pegar seus brinquedos, a criança não engajava isso e continuava pedindo pelo item, ou tentava fisicamente acessar o item, eles ignoravam isso, tá? Cada tentativa terminada, após uma iniciação apropriada ter sido emitida, ou seja, após a criança ter ido guardar os brinquedos aqui no caso, ou após 10 segundos, do comportamento ser concluído, que acontecesse primeiro. Em caso de erro, 2 a 3 tarefas dominadas eram pedidas, então, tipo, faz igual, manda beijo, bate palma, e eles reforçavam o compliance, né, o quanto que a criança seguia essas instruções com elogios e fazia uma pausa para depois retomar a situação de treino, de linha de base pós-treino. O que é importante aqui? Eles não reforçavam com o item que a criança queria, né, com o reforçador final ali, para garantir que essa criança se mantivesse motivada, já que a gente está falando que a motivação é tão importante, né? E na sessão de treino, era exatamente a mesma coisa, porém, durante as tentativas de operação estabelecedora presente, apresentava-se uma dica ecoica ou uma dica textual. Nenhuma consequência era programada frente a iniciações adequadas ou erros, né? Aí as ajudas foram sendo removidas com atraso, até conseguir 100% de correto nas tentativas de operação estabelecedora presente, e não mais do que 20% de mandos quando a operação estabelecedora estivesse ausente. Então, eles tinham que perguntar sempre
quando a operação estabelecedora estivesse presente, ou seja, quando a terapeuta falasse não agora, e eles poderiam até 20% das tentativas perguntar quando, mesmo quando a terapeuta já dava a instrução completa. Não agora, depois que você pegasse os brinquedos, tá? Então tinha essas duas situações aí para considerar como critério de aprendizado. E aqui estão os resultados. Eles trouxeram 3 gráficos, tá? Esse gráfico fala sobre a porcentagem de mandos independentes por informação e os com ajuda, né? Então, quanto que foi aumentando os independentes e diminuindo os com ajuda. Aqui, essa bolinha tem a ver com os mandos que são independentes. E o triângulozinho tem a ver com os mandos que são com ajuda, né? Então, ou com ajuda textual ou com ajuda ecoica. E aqui vocês podem ver, né, que conforme a criança vai sendo exposta à ajuda, a ajuda vai sendo diminuída, ela vai conseguindo emitir mais comportamentos, mais mandos por informação de maneira independente. Aqui na linha de base todo mundo zerou, né? E aqui aconteceu a mesma coisa. Então começou com a ajuda, depois a criança já pegou e já começou a emitir independente. E aqui também começou com a ajuda e depois a criança já pegou e começou a emitir independente, certo? Então a gente pode ver que todas as crianças apresentaram os mandos nas fases de treino e mantiveram, né, índices altos mesmo na situação pós-treino. A Daisy, vocês vão ver que foi a única que teve uma quedinha no final, e aqui acho que o ideal seria eles terem continuado até pelo menos 3 pontos de estabilidade, né? Não houve estabilidade nos dados dela aqui no pós-treino. Esse outro gráfico mostra a porcentagem de completar as tarefas para acessar o reforçador relacionado. O que significa isso? O quanto que as crianças seguiam a instrução para acessar o reforçador. Naquela frase, né? Quando que eu posso brincar? Quando você guardar as suas tarefas, quando você guardar a sua mochila. Eles mediram aqui quantos por cento, né, a porcentagem de aceitos em que as crianças guardavam de fato a mochila, quando elas engajavam nisso, né? E aqui a gente pode ver que na situação de operação estabelecedora, tanto ausente quanto presente, né? Então, tanto quando a terapeuta falava, você pode brincar depois que você guardar sua mochila, ou quando a criança perguntava quando, e ela perguntava após você guardar sua mochila, essas situações aqui foram evocadas o tempo todo, né? Essa resposta foi evocada o tempo todo. O que é interessante é que quando estava aqui na operação estabelecedora ausente, na linha de base, né? Pode ver que, ou seja, quando a informação completa era dada, todas as crianças emitiram o comportamento. Então, assim, a informação era relevante mesmo para elas emitirem o comportamento. E aí, depois que elas aprenderam a perguntar, quando isso foi a resposta de uma pergunta, elas também conseguiram engajar nesses comportamentos, né? Então, o que mostra aqui? Que a informação que elas obtiveram da pergunta, de fato, foi relevante para que elas acessassem o reforçador. Elas se engajaram em seguir aquela instrução para acessar o reforçador. E o último gráfico mostra a porcentagem de iniciações apropriadas e inapropriadas por reforçadores na fase de operação estabelecedora presente. Ou seja, o quanto que as crianças engajavam em seguir instruções e não engajavam em comportamentos inadequados. E a gente pode ver aqui que na linha de base todos engajavam de maneira inapropriada em situações em que não era falado quando, né? Então, simplesmente quando eu falava, a gente vai brincar, mas não agora. E todos engajavam em comportamentos inapropriados. E quando eles aprenderam, né, a perguntar, aqui a gente pode ver, então, na fase de treino, né, que é aquela fase que eles tinham o prompt para isso, olha como os inadequados diminuíram de maneira muito importante, né? Então, a gente vê que quando uma criança tem acesso à informação do tipo, quando você guardar os seus brinquedos, quando você guardar sua mochila, quando você guardar seus brinquedos, quando você fazer X, Y, Z, os inadequados diminuem drasticamente e a criança passa a se engajar naquele comportamento exigido para acessar o reforçador, né? Aqui, no caso da Daisy, achei super bacana que quando ela começou a errar, né, quando começou a errar, a ajuda foi atrasando e ela começou a errar,
aí os inapropriados aconteceram de novo, né? Então, é bem inversamente proporcional aqui essa relação. Então, acho que esse é um dos gráficos mais interessantes, porque é muito importante para a gente aprender a engajar essas crianças a saberem o que elas precisam fazer para acessar o reforçador, porque isso diminui muito comportamentos inadequados. E aí, discutindo um pouquinho, né, sobre o que o texto veio trazendo, a resposta verbal do terapeuta durante as condições de operação estabelecedora presente serve como um estímulo discriminativo, enquanto a resposta verbal do terapeuta durante as condições de operação estabelecedora ausente, né, a operação abolidora ali, serviu como estímulo neutro, resultando na aquisição de um estímulo discriminativo da resposta. Ou seja, as instruções eram relevantes para que ela cumprisse ali a instrução naquele momento. A ausência de informações da especificação da contingência, ou seja, a ausência de informações em qual situação, né, do quando que a criança ia acessar o brinquedo, nas condições de operação estabelecedora presente, serviu como uma operação estabelecedora de fato, resultando na aquisição de um comando. O que ele quer dizer aqui, né? Que quando de fato eu falava não agora, esse não agora serviu como um SD para que a criança perguntasse de fato quando, né? Então foi uma situação que de fato evocou esse comportamento. E a aquisição do mando quando resultou numa diminuição importante nas respostas inadequadas e no aumento de cumprimento dos requisitos do comportamento. Então, ela diminuiu comportamentos inadequados e aumentou, né, o segmento de instrução da resposta quando ela perguntou quando. E isso acho que é a maior relevância social desse estudo, né? Então, ensinar as crianças a mandar para obter informações sobre o que fazer após negações de um reforçador pode ter uma relevância super importante na prevenção e no tratamento de comportamentos problemáticos, visto que ensinar uma criança a perguntar quando diminui demais iniciações inadequadas para todos os participantes nesse estudo, né? Então, acho que é super importante para a gente conseguir fazer com que a criança acesse os reforçadores e de maneira apropriada. E é isso.